Olá, novamente, estamos de volta às nossas disciplinas de introdução à programação. Dando continuidade à estrutura de repetição while, vamos agora resolver o exercício 2. Bom, no exercício 2 nós temos como enunciado: implemente um programa que leia um valor numérico n e calcule o somatório. Que somatório? De S é o somatório, igual a 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até alcançar o n. Então veja, é um somatório, somas sucessivas. Né? É 1 mais 2, pega o resultado disso, mais 3, pega o resultado disso, mais 4. Então vejam que aqui eu tenho um processo repetitivo de somas. Vejam, eu não conheço o n, então eu não consigo expressar s igual a 1 em uma única expressão 1, 2, 3 até n. N eu vou conhecer como uma entrada do usuário. Ele disse que leia um valor numérico n e calcula o somatório. Aqui ele não falou que n é inteiro, mas subentende-se que n é inteiro. Nos nossos exercícios a gente vai sempre procurar definir isso direitinho. Né? E aí o que ele diz? No final imprime o resultado do somatório. Então a gente tem um exemplo aqui, em forma número 5. O somatório dos termos é 5. Por que é 15? Por que é 15? 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. Encerrou porque eu acabei de acrescentar 5, que é o meu último número na soma. Então, observem, temos sempre, nos nossos exercícios, um dos desafios é esse. Encontrar, perceber um padrão comportamental dentro do meu programa, que vai determinar como que ele vai se comportar em cima das instruções que eu já aprendi. Quais instruções eu já aprendi? Eu já aprendi as instruções sequenciais, eu defino uma abaixo da outra, uma após a outra. Eu já aprendi a criar variáveis e a fazer operações aritméticas com funções elementares, com constantes, né, para fazer cálculos. Eu já aprendi a decisão com o if e eu já aprendi a repetição com o while. Então eu vou ter que implementar esse programa usando única e exclusivamente esses recursos, os recursos que já foram ensinados. Então eu vou ter que encontrar uma construção lógica, um algoritmo que resolva esse problema em cima dos recursos que nós já temos. Então aqui a gente já tem, sempre os nossos exercícios, a gente já vai ter, né, visto os recursos necessários para resolvê-lo. A questão aqui é encontrar uma solução lógica, né, que faça sentido usando esses recursos. Vejam, como eu disse, eu não consigo calcular S em uma única expressão definida com todos os valores, com todas as somas. Então, o que eu vou ter que fazer? Qual caminho eu vou ter que buscar para resolver isso? Pela repetição, fazendo somas sucessivas, que é o que acontece na realidade. Por exemplo, se eu vier aqui, né, lá no Tony, e fizer algo desse tipo, S é igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4, supondo n igual a 4, o que aconteceria? Eu teria uma execução que viria aqui e começaria a executar essa expressão como? Primeiro ele vai fazer o quê? Uma soma, 1 mais 2. Vai pegar o resultado disso e vai somar com o próximo, 3 mais 3. Vai pegar o resultado disso, somar com o próximo, 6 mais 4, 10. Chegou ao resultado. Então vejam que, mesmo quando eu defino uma expressão com todos os seus termos, todas as operações, vai ser executada uma operação após a outra. Acontece que eu não sei quando isso aqui termina. Então eu não tenho como expressar, né, essa relação matemática aqui com uma única equação. Então eu vou ter que fazer o que seria feito para calcular esta equação, que é calcular cada soma uma após a outra, pegando o resultado anterior e somando o próximo termo. Então aqui o que eu teria? Quando eu calculei 1 mais 2, eu armazenei isso em S. Quando eu fiz S mais 3, eu armazenei isso em S. Eu vou fazendo somas sucessivas, atualizando o S até que S tenha o seu valor final. Então, é isso que a gente chama de cálculo acumulativo, né? Um cálculo repetitivo. Isso vai ser feito, então, a partir de uma repetição. E aí, vejam, para fazer esse tipo de exercício, para fazer esse tipo de ação, o que acontece? Para resolver esse tipo de problema. Eu vou chegar aqui, eu vou ter que acrescentar o valor 1 a S e vou ter que armazenar esse próprio valor em S.
Esse cálculo, então, depende do próprio S, como a gente viu aqui. Vai ser um cálculo acumulativo. S vai sendo atualizado a cada soma. Então, quando chegar o primeiro termo para mim, que vai ser 1, eu vou precisar fazer uma soma a partir de S para armazenar no próprio S. Porque essa é a dinâmica que o meu algoritmo vai ter. Eu vou ter que chegar ali, vou ter que calcular S em cima do próprio valor de S, atualizando o próprio S. Então o S vai ter que existir quando o meu primeiro... deixa eu voltar aqui. Quando o meu primeiro termo, que é 1, chegar para fazer, para eu calcular S, o S tem que existir e ele tem que ter um valor que vai resultar no próprio 1, porque nesse momento meu S vai ter que passar a valer 1. Então meu S passa a valer 1 no momento inicial, quando o 1 chega, e vejam, cada termo vai chegando para mim a cada repetição. A minha repetição, então, ela vai ser usada para definir os meus termos. Eu tenho uma repetição aqui de somas sucessivas, e o que determina essas somas sucessivas são os valores do meu termo. Então o meu termo ele muda. Então vejam que no exercício anterior, o que eu queria fazer com um valor era imprimir no terminal. O que eu quero fazer agora é muito parecido. Eu quero ter um valor, eu quero atualizar esse valor iterativamente, né, de forma repetitiva, dentro de um padrão. Mas agora eu não quero mais imprimir ele no terminal. Eu quero acrescentá-lo a uma variável que vai armazenar o valor do somatório. Então eu vou ter o resultado parcial quando o 1 chegar, que é o somatório é 1. Eu vou ter um resultado parcial quando o 2 chegar, que vai ser 1 mais 2. Resulta em 3. Eu vou ter o resultado parcial quando o 3 chegar, que vai ser 3 mais 3. Então, sucessivamente, eu vou atualizando o valor de S. Como é que eu vou reproduzir isso? Meu algoritmo vai começar parecido com o anterior, ler N, né? E agora, o que vai mudar é o seguinte, antes eu inicializava um valor, eu não coloquei dessa maneira lá, mas vou começar a colocar dessa maneira aqui, eu inicializo, minha ação é inicializar S. Eu vou ter que dar um valor inicial para S. Por quê? Porque S vai ser calculado em cima do valor dele próprio, futuramente. Vejam que essa estrutura vai ser muito comum, então esse exercício já traz essa estrutura para a gente entender e replicar isso quando a gente tiver comportamentos similares. Em programação acontece muito isso. Você resolve um determinado problema, depois você tem outros problemas que são parecidos, que têm uma dinâmica, um comportamento muito parecido. Então você já conhece uma estrutura que vai resolver um problema parecido, você adapta para este novo problema. Então eu preciso inicializar S com que valor? Valor 0. Por que é o valor 0 aqui, pessoal? Porque quando o 1 chegar, o 0 mais 1 é 1. Então, meu somatório neste momento vai ser 1. Quando o 2 chegar, meu somatório vai ser o quê? O 1 que eu tenho, mais 2 que é 3. Como a gente viu naquele processo quando eu fiz a expressão 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então, é aquilo que eu quero reproduzir. Então, eu começo S com 0. 0 é um valor neutro para soma, porque eu vou fazer somas sucessivas. Então, 0 mais o meu primeiro termo é o meu primeiro termo. Né? Então, é isso que eu vou ter que replicar. Depois eu vou ter que ter o quê? Eu tenho agora, olha que legal, quando eu vou precisar manipular valores, informações para poder, né, dados, para poder gerar o resultado final. Aqui eu já tenho N e já tenho S. N é o meu limite, é onde eu quero chegar com os meus termos. Os meus termos vão ser 1, 2, 3, até alcançar e ser igual a N. Né? E eu tenho meu termo, então eu já tenho uma variável para armazenar N, que é o meu limite, S, que é o meu somatório. Eu vou precisar de uma terceira variável, que é o quê? Meu termo. Então eu vou ter que inicializar o meu termo com que valor? Qual é o meu primeiro termo? Valor 1. Então vejam que eu estou construindo o meu algoritmo e já pensando. Às vezes não é fácil pensar nele ordenadamente, todo bonitinho assim, né? Às vezes você vai acrescentando coisas ao longo da evolução do seu enunciado, né, do seu algoritmo. Por isso que é interessante ter essa ideia do algoritmo. Primeiro, rascunhar a solução do seu problema de uma forma algorítmica. Não se preocupe com Python de cara. Preocupe-se com a ideia da solução do algoritmo. Quando você tiver uma solução do algoritmo já bem elaborada, aí você começa a se preocupar com o Python. Isso vai
te trazer aí uma possibilidade de quê? De ir pensando aos poucos e ir evoluindo na sua solução aos poucos de uma forma mais fácil, que seja mais fácil para você, né? Então, normalmente é mais fácil primeiro pensar na ideia do algoritmo escrevendo em português e depois você transcreve aquilo, né? Você transforma aquilo do português, do algoritmo que já te dá a ideia da estrutura para resolver o problema, para os comandos, as instruções em Python que vão efetivamente resolver aquele problema. Então eu tenho que inicializar o termo e agora eu tenho uma repetição, um enquanto, né? Então eu tenho aqui um enquanto, o quê? Enquanto meu termo não alcançar, né? Não for, né? Igual a n. Bom, pensando de outra maneira, né? Já pensando mais próximo do que realmente é, quanto meu termo for menor ou igual a n. Porque é essa condição que a gente vai ter para quê? Para que eu considere aquele termo. Que termo eu vou começar? Com o 1, depois eu vou ter o 2, o 3. Então, enquanto esse termo for menor ou igual a n, não vou cometer o mesmo erro aqui do exercício 1, em que eu falei maior ou igual. Na verdade, aqui então, eu já aprendi com aquele erro e já estou colocando aqui termo menor ou igual a n. Então, agora, o que acontece? O que eu preciso fazer? Bom, se eu tenho o termo 1, esse termo 1 não foi acrescentado ainda. Eu tenho que calcular S de forma incremental, com somas sucessivas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é atualizar S. Como? S incrementado, né? S somado ao meu termo. Então, vejam que inicialmente eu vou chegar aqui com o quê? S é 0, termo é 1. 0 mais 1, 1. Então eu vou ter esse primeiro resultado parcial aqui. Aí, meu termo vai virar 2, tem que virar 2. Aí eu vou ter um segundo resultado parcial que é 1 mais 2. Aí o meu termo tem que virar 3. Então vejam que eu já estou atualizando e fazendo a soma acumulativa aqui. S somado ao termo. S é S somado ao termo. E agora, então, eu tenho que atualizar o termo. Como que o termo é atualizado? Da mesma forma que a gente viu no exercício anterior. Eu tenho 1, depois eu tenho 2, depois eu tenho 3, depois eu tenho 4. Então ele é atualizado o quê? Somando-se 1 ao anterior. Então, normalmente, nesses exercícios que tem repetição, que tem alguma lógica numérica por trás, você tem um padrão numérico que vai determinar as alterações das suas variáveis. Isso aqui é o que eu tenho como necessidade para quê? Para calcular o somatório. Então, enquanto essa repetição está sendo repetida aqui, enquanto essa repetição está sendo executada, eu ainda não concluí o cálculo do meu somatório. Em que momento, então, porque depois, aqui eu já tenho o que é necessário para calcular, né? Para calcular S, para atualizar o termo, é só isso que eu preciso para calcular o somatório. Em algum momento eu vou precisar imprimir o resultado no terminal, como a gente viu aqui no exemplo de execução. Aí vejam, diferentemente do exercício 1, onde eu tinha vários prints, aqui eu tenho um print só. Então o print aqui é só o print do resultado final. Eu não tenho repetição aqui, eu não vou fazer vários prints. E aí é importante observar, o que se repete está dentro da repetição. Vejam que agora eu li N, mas não vou ler mais nada. Por quê? Assim como no exercício 1, eu leio N uma vez só, ele não se repete. Aqui, o print, a saída. Qual é o meu resultado? É o S, é o próprio S. Então, a saída, aquele print, não vai se repetir. Então, é muito importante observar o que tem que se repetir e o que não tem que se repetir. Quando eu estou falando de repetição, eu tenho que observar o que tem que acontecer antes da repetição ser iniciada, o que tem que definir o critério de repetição, o que se repete, o que eu tenho que fazer repetidas vezes, e aquilo que eu tenho que fazer sem repetir depois da repetição. Então aqui a gente já tem a ideia do algoritmo, né? O que eu faço para ler n? N é igual a int, a gente viu lá que não falou que é inteiro, mas não faz sentido o n não ser inteiro. Então eu vou, de novo, informar um número.
pedir para informar um número. Agora, olha só, o que é o ato de inicializar S com o valor 0? É criar uma variável S, atribuindo a ela o valor 0. O que é inicializar o termo com o valor 1? É criar uma variável com um nome que eu vou dar para ela e definir que esse valor é 1. Então, meu termo é 1. Meu termo vai definir o quê? Qual valor eu quero acrescentar no meu somatório a cada soma que eu fizer. Então, aqui a ideia do algoritmo é faça somas sucessivas, como seria o cálculo dessa expressão se eu tivesse uma expressão só, mas agora reproduzindo esse comportamento dentro do meu algoritmo usando a repetição. Então, enquanto o termo for menor ou igual a n. Então, enquanto o termo for menor ou igual a n, né, sempre observar a sintaxe. While não é if, por quê? Porque eu não quero decidir se eu vou fazer ou não. Eu quero ficar fazendo isso enquanto isso for verdadeiro. Então, é uma repetição, while, a condição para o meu while e o 2 pontos. Agora, o que eu tenho que fazer dentro do while, que vai estar indentado, né? Então, deixa eu colocar a indentação certa aqui. Primeiro é atualizar S. Como que eu vou atualizar S? É soma sucessiva. Quando eu falar em soma sucessiva, multiplicação sucessiva, você já pode simplificar dessa maneira. É o S mais igual a termo. O que eu quero acrescentar a S? O que eu gostaria de fazer nesse formato aqui? S mais igual a quê? É S mais igual ao termo. Quando eu penso já dessa maneira, eu já simplifico e já faço S mais igual, porque eu sei que S depende do próprio valor de S e que ele vai ser atualizado pelo somatório. Então, eu estou acrescentando o termo em S. S mais igual ao termo. Então, eu já fiz essa ação, atualizar S. Agora, eu vou ter que fazer o quê? Atualizar o termo. Como é que o termo é atualizado? Termo mais igual a 1. Por quê? Se eu tenho 1, depois eu vou ter 2. Se eu tenho 2, depois eu vou ter o 3. Então, meu termo é atualizado em cima do valor dele próprio, mais 1. Se ele for 5, vai virar 6. Se ele for 10, vai virar 11. E assim por diante. Então, vejam que dentro do meu while, é só isso que eu tenho que fazer. Eu vou ficar atualizando o S e termo enquanto meu termo for menor ou igual a n, para reproduzir este comportamento aqui. Enquanto meu termo for menor ou igual a n, eu vou fazendo somas sucessivas, numa mesma variável que vai receber o quê? A soma do seu próprio valor e o valor que estiver depois do mais igual. Bom, então com isso eu fiz tudo que eu tinha que fazer no while, agora eu tenho que fazer a saída do resultado, que vai ser um print. Como eu vou ter valores variáveis lá dentro, expressões lá dentro, é uma f-string, e agora eu vou reproduzir o padrão. O somatório dos termos é tanto. Então, o somatório dos termos é tanto quanto S, que é o quê? A variável que eu usei para armazenar o resultado final desta expressão aqui, que é o somatório, que é o resultado das somas sucessivas. Então, com isso, vamos lá. Eu acredito que eu já tenho o meu programa correto aqui. Então, vou ler n, lá o primeiro exemplo, n é igual a 5. Então, n é igual a 5. Então, vamos ver. O S começa de 0. O termo começa de 1. Por quê? Eu tenho 0. Se eu estou fazendo um somatório, como que o meu somatório começa? De 0. Aí alguém foi lá e me deu uma nota de 1. Opa, uma moeda de 1. Opa, agora eu tenho R$1. Aí veio outro alguém e me deu outra moeda de 1. Opa, agora eu tenho R$2. Né? Então, eu vou somando o que eu já tenho com o que eu recebo. Né? Então, aqui é mais ou menos isso. Eu vou somando o que eu já tenho com o que eu recebo. Inicialmente, eu não tenho nada. Aí, eu somo com o primeira pessoa que me pagar, eu somo um valor. Segunda pessoa que me pagar, eu somo um valor. Aqui, o que eu estou recebendo? 1, depois 2, depois 3. Então, estou reproduzindo isso aqui, né, através do nosso while. Então, 5, 0t, 1. Então, 5 é o meu limite, S é o meu somatório atual, termo é 1. Então,
Termo é menor ou igual a n? Opa, sim. 1 é menor ou igual a 5. Verdade? Entra. Então agora o que vai acontecer com o meu S? S mais igual a termo significa o quê? S mais termo. Então, S é 0, termo é 1. Então o que ele vai fazer? 0 mais 1, 1. Então, meu S virou 1. Meu S foi atualizado com o que eu tinha antes, que era 0, com 1 que está armazenado em termo. Então, ele virou 1. Agora, o termo, o que acontece com o termo? O termo é 1, vai virar 2. O termo continua sendo menor do que n, então o 2 vai ser processado. Então, o que eu tenho agora? S mais igual a termo, o que é o resultado? É o S, valor de S, 1, mais o termo que é 2, 3. Então, o que vai acontecer com S lá? Vai mudar de 1 para 3, como a gente espera. Termo é 1, desculpa, termo é 2, 2 mais 1, 3, termo vai virar 3. Ele volta para cá, 3 é menor do que 5 ou igual? Sim, então ele entra. E aí o que vai acontecer agora? S é o quê? 3 mais 3, 6. S vira 6. Termo mais 1, termo é 3, vai virar 4. Então, 4 é menor ou igual a 5, entra. Então, agora meu S vai ser atualizado de novo como? 6 mais 4, 10. Então, virou 10. Como a gente esperava, como a minha instrução mandou ela fazer. Meu termo é 4 agora, vai ter que virar 5. Então, meu termo virou 5 através desta ação, desta instrução de atribuição com soma, que caracteriza o quê? Termo mais 1 é igual, né? Termo é igual a termo mais 1. É isso que ela significa, que a gente já viu. Então, o termo agora é 10 mais 5, 15. Minha somatória é 10 mais 5, 15. Meu termo é 5 mais 1, 6. Agora, 6 não é menor ou igual a 5, então é falso. Ele sai do while, parou a execução do while e vai imprimir o meu resultado através da f-string. Então ele vai imprimir o somatório dos termos é, qual é o valor de 6? 15. Então é 15. Então o somatório dos termos é 15 e aí a gente vê que a execução foi aquilo que se esperava, né? O resultado é aquilo que se esperava. Eu posso fazer outros testes, né? Mas aqui a gente encerra então a execução do exercício 2. Bom, aqui nós temos o algoritmo, que é muito parecido com aquele algoritmo que eu desenvolvi dentro do Tony e que depois eu substituí pelo programa, que também é muito parecido com isso aqui. A diferença está ali em nomes de variáveis, basicamente. Eu chamei de n minúsculo, eu chamei, ao invés de chamar de soma, eu chamei de s, termo eu usei termo mesmo. O restante, vocês vejam, a estrutura é exatamente a mesma, a única diferença aqui nos nomes das variáveis. Bom, com isso a gente encerra a resolução do exercício 2. Até mais, quando a gente vai ver a execução do exercício 3.